O termopar é um sensor de temperatura constituído por dois fios metálicos distintos, 1 e 2, unidos em uma das extremidades pela chamada junção de medida e conectados na outra extremidade a um voltímetro, conforme a figura. Como esses fios são constituídos de metais diferentes, o voltímetro indica uma diferença de potencial que depende da temperatura lida pela junção de medida. Essa diferença de potencial é interpretada e determina a temperatura lida pelo termopar. Os termopares são classificados com letras, dependendo dos metais utilizados em sua confecção. O gráfico mostra como varia a diferença de potencial lida pelo voltímetro em função da temperatura, θ, indicada por três tipos de termopares, E, K e N. Nesse gráfico, a sensibilidade do termopar, medida em milivolt por grau Celsius, está associada à inclinação da reta tangente à curva em determinado ponto. De acordo com o gráfico, bom, pessoal, vamos avaliar aqui as alternativas e a gente vai descobrir qual que está certa, tá bom? Na letra A, para uma mesma temperatura, a diferença de potencial lida pelo voltímetro é menor para o termopar do tipo E do que para o termopar do tipo K. Bom, pessoal, a gente tem aqui os dois fios ligados ao voltímetro e aqui a gente mede a temperatura, tá? Então, o que acontece? Ele fala assim, para uma mesma temperatura. Então, vou pegar uma mesma temperatura aqui, ó, por exemplo, 400 graus Celsius. E a gente traça uma linha aqui. O termopar do tipo E vai medir uma diferença de potencial aqui. E o termopar do tipo K vai medir uma diferença de potencial aqui. Portanto, a diferença de potencial medida pelo termopar E é maior que a do termopar K. Tá ao contrário isso aqui, né? Isso aqui não é menor, isso aqui é maior. Portanto, essa aqui é falsa. Na letra B, ele fala o seguinte: o termopar do tipo E apresenta uma sensibilidade menor do que o termopar do tipo K para qualquer faixa de temperatura. Pessoal, sensibilidade tem a ver com quanto uma variável é dependente da outra, tá? Quanto mais sensível, significa que mais a variável depende uma da outra, tá bom? Então aqui, ó, o milivolt é dependente do grau Celsius, tá? Então, quanto mais inclinada a nossa reta, quanto mais próxima do eixo Y, mais sensível é o nosso termopar, ok? Então, aqui, das retas que a gente tem, a reta mais inclinada é a reta E, tá? Então, na verdade, o termopar do tipo E é o que apresenta a maior sensibilidade entre os três. A letra B também é falsa. Na letra C, para uma mesma diferença de potencial lida pelo voltímetro, o termopar do tipo N indica uma temperatura maior que o termopar do tipo E. Vamos ver? Então, ele falou para uma mesma diferença de potencial, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o 40. Vejam, termopar do tipo N mede uma temperatura aqui, ó, entre 1000 e 1200. E o termopar do tipo E mede uma temperatura entre 400 e 600. Tá? Então, o termopar do tipo N indica uma temperatura maior do que o termopar do tipo E? Sim, está correta. Vamos só ver por que a D e a E estão erradas, ok? Na faixa de 600 graus Celsius a 1200 graus Celsius, a sensibilidade do termopar do tipo K é maior do que a sensibilidade do termopar do tipo N. Pessoal, ele está falando dessa faixa aqui, ó, de 600 a 1200. Nessa faixa aqui, ó, observem que as retas são paralelas entre si. Se elas são paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular, portanto, elas têm a mesma sensibilidade. Lembra que eu falei que a inclinação da reta é o que determina a sensibilidade, tá? Então, se elas têm a mesma inclinação, se elas são paralelas, elas têm a mesma sensibilidade. Por isso que a D é falsa. E na E, dos três tipos de termopares, o do tipo N é o que apresenta maior sensibilidade. Pessoal, totalmente contrário, né? Porque o tipo N é o que apresenta a menor inclinação. Então, ele é o que apresenta a menor sensibilidade, tá bom? Por isso que a E também é falsa. Portanto, nós ficamos com letra C.